Olá, seja muito bem-vindo ao Valor Humano, seu podcast da TV Medicina e Saúde. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Centro Médico Gastroclínica, todas as especialidades em um só lugar. O contato, o WhatsApp para vocês terem mais informações sobre as especialidades, agendar consulta na Gastroclínica é o 45 2101 7700. E Casa Prime, especialista em tornar a sua casa única. Na Casa Prime você encontra móveis e peças de decor exclusivas. O contato da Casa Prime é 45 999 37 1283. Gente, olha, esse podcast tem o objetivo de levar o maior número possível de informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida para você, que está aí na tua casa, no teu trabalho, no carro, na academia. E você pode também divulgar, difundir o nosso canal para os seus amigos, para a sua família, porque realmente as informações que a gente está trazendo para vocês sempre tem esse condão de informar, de melhorar a sua qualidade de vida e também de trazer aqui os especialistas mais referenciados da nossa região. E março tem muitas campanhas de conscientização e prevenção de doenças graves. Mas uma em especial chama a atenção, uma vez que o Ministério da Saúde a trata como epidemia contínua, a obesidade. Por isso, hoje, aqui no Valor Humano, a gente recebe o cirurgião bariátrico Eli Minoru Matsumoto e o endocrinologista Lucas de Andrade. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado, Soraya. Obrigado pelo convite. Legal. Ô, doutor Minoru, você é cirurgião bariátrico há muito tempo. Tem aí, acho que, muita história para contar, né, de pacientes que passaram pelo seu consultório. E o que mais te impacta hoje como cirurgião quando a gente fala de obesidade? O que te impacta mais nas histórias que você ouviu, nas que você participou também? Essa situação de obesidade, Soraya, é muito complexa, né? Então, a gente consegue detectar histórias comuns, né? E a gente percebe que alguns fatores contribuem bastante nessa questão da obesidade. As histórias, elas são relativamente recentes, né? Quando a gente atende principalmente pessoas com 40, 50 anos, a gente vê que a história da obesidade delas tem 20 anos, 15 anos, os mais longos, 30 anos, diferente de pacientes jovens que têm a história de obesidade desde a infância. Certo. Então, me chama a atenção essa questão do tempo, que é mais ou menos o período em que a gente começou a ter acessibilidade à comida de pior qualidade, né? Comida mais industrializada. É uma coisa que eu falo muito no consultório, que antigamente a gente não se preocupava com obesidade, com emagrecimento, porque a gente não tinha essa população. Antigamente, as pessoas não tinham comida gostosa, né? Antigamente, a comida era saudável e cara. Então, poucas pessoas tinham acesso a isso daí. Então, muito dessas pessoas com mais idade têm esse tempo de evolução. Alguns marcos me chamam a atenção, né? É uma história muito comum que eu vejo nas mulheres, é que o período da gestação é um período muito crítico no controle do peso para elas, né? Seja durante a gestação ou após a gestação. Aquele período, eu acho que ele é um período muito pesado para a mulher. E o fato da comida estar mais acessível, me parece que a comida vira muito refúgio nesse momento da vida, né? Então, algumas coisas assim... Nesse sentido. Tá certo. E eu quero perguntar para vocês dois agora, o Dr. Lucas pode responder e o Dr. Minoru complementar. É exagero a gente falar que a obesidade é uma epidemia? Existe exagero nessa afirmação, Dr. Lucas? Na minha opinião, não. Na minha opinião, assim, se a gente considerar o contexto mundial que a gente vive, de que realmente está crescendo absurdamente o número de pessoas obesas na população, a gente deve encarar, sim, na minha opinião, a obesidade como uma epidemia. A gente tem dados aí mostrando que mais de 50% dos brasileiros têm pelo menos o sobrepeso,
Então, não chega necessariamente à obesidade, mas já tem sobrepeso. Alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, têm mais de 50% da população obesa já. E existem dados já de avaliações para o futuro, mostrando que até 2040, 2050, tem uma probabilidade de mais de 50% da população obesa no mundo. Isso considerando mesmo aqueles países em que você tem graus de desnutrição mais avançados e, portanto, uma menor parte da população atingindo o status de obesidade. Então, acho que, considerando o risco que a obesidade traz para a nossa saúde, é importante que ela seja enfatizada como o problema que ela é. E acho que classificar ela como uma epidemia ajuda a chamar atenção para esse problema, até para que as autoridades, de forma geral, a nível nacional e no mundo, trabalhem mais em cima disso. Não sei se o Minoro compartilha. Sim. O último dado que eu tinha visto falava assim, em 65% da população brasileira com pelo menos sobrepeso e 24% da população brasileira com algum grau de obesidade. Então, é algo que tem que chamar atenção, né? Outro dado importante, né? Por que a gente costuma dizer que a obesidade é uma doença? E não só é uma doença, mas como ele agrava todas as outras. Existe um dado que fala que a obesidade hoje é a segunda doença evitável que mais mata no mundo. Ela só perde para o cigarro. Então, isso tem que chamar atenção. E às vezes eu tenho a impressão que a gente está tratando a consequência. E a gente está agindo muito pouco na prevenção. O que efetivamente a gente tem feito, a gente que eu digo sociedade, né? O que a gente tem feito para prevenir a obesidade? A gente está discutindo muito, como que trata a obesidade? Mas a gente não está muito preocupado. Efetivamente, o que tem sido feito? Seria essa a pergunta, mais ou menos? Tá. Para evitar que se chegue lá, né? Porque eu acho que é exatamente isso. A gente acaba abordando o paciente, abordando aquele indivíduo no momento que ele já desenvolveu a doença. Só que esse é um momento muito mais difícil de você resolver a situação. A gente sabe que a resposta aos tratamentos da obesidade ainda, infelizmente, fica muito aquém do que a gente gostaria. Então, se a gente tivesse medidas mais eficazes de prevenção, como o Minoro está dizendo, a gente conseguiria evitar muito mais a carga de doença que a obesidade traz. Acho que essa é a ideia. E aí eu estou pensando aqui o seguinte, uma coisa que a gente sempre conversa com o Minoro, ele traz isso, né? Ele fica até um pouco alterado, ele fica bravo, eu acho que até pelas histórias que você vê acontecer diante dos seus olhos. Na infância, tudo começa ali. Hoje a gente tem aí um número significativo, e quando a gente fala de números, realmente, se isso não impactar, eu não sei o que vai impactar a sociedade, de crianças com sobrepeso ou obesas no Brasil, né? E aí eu acho que tem muito a ver com o estilo de vida, com a cultura que a gente vive hoje, né? Esse mundo pós-moderno. Quando a gente fala efetivamente o que está sendo feito, vamos começar falando lá na infância, doutor Minoro. Hoje a gente vê as escolas servindo almoço, refeição, os fast food hoje à vontade, né? Os pais levam as crianças. Existe uma cultura já ali de iniciar a alimentação da criança nesses fast food. O que poderia ser feito? O que vocês pensam quando vocês pensam em educação, né? Educação alimentar, estilo de vida? Puxa, assim, trazendo para nossa realidade, para nossa rotina, realmente é difícil você manter uma alimentação saudável na maioria dos dias. Hoje, como que funcionam as famílias? A boa parte das nossas famílias hoje, tanto o pai quanto a mãe trabalham fora. O dia todo. O dia todo. As crianças de manhã, num período estão na escola, no outro, às vezes em alguma atividade complementar. E quando a gente chega em casa, puxa, quem que tem disposição de ir lá preparar algo saudável? Então, eu entendo essa dificuldade na alimentação saudável. Mas existe o outro lado da nossa comodidade como pais. Né? O que é mais fácil? Eu ir lá fazer alguma coisa que, meus filhos não vão gostar de
uma salada, uma verdura, um legume, alguma coisa assim. Mas se eu pedir uma pizza, eles vão ficar felizes. Se eu pedir um lanche com batata frita, eles vão comer. E não vão me dar muito trabalho, porque eles vão comer isso tranquilamente. Eu acho que essa facilidade tem gerado esse problema. Voltando lá, né, assim, quando eu era criança, comer em restaurante era um acontecimento, né? Era o dia a dia. A alimentação era muito saudável, arroz, feijão, muita verdura, legumes, carne era algo extremamente limitado. Então eu falava assim, ó, se a gente tivesse comida saudável na maioria dos nossos dias, provavelmente a gente comeria muito menos. Porque é difícil a gente ter comida saudável e gostosa numa variedade grande. Comida ou é gostoso ou é saudável, né? E a gente está comendo gostoso na maioria dos dias e saudável de vez em quando. Se eu começo a ter alimentação saudável com mais frequência, automaticamente eu vou diminuir a quantidade. Porque na maioria das vezes não é algo tão saboroso que vai fazer com que eu consiga comer ou eu queira comer em grande quantidade. Isso já começa a evitar a obesidade. Criança pequena, se você der batata frita ou cenoura, 90% das crianças vão comer batata frita. Mas dá cenoura e não dá batata frita. Em algum momento aquela criança ela vai aceitar o alimento. Vai aceitar. Eu fui criança, na minha época não tinha isso. E eu tinha que comer aquilo. Era gostoso? Não, mas era o que tinha. Não que você tenha que você cria uma disciplina também, né, na forma de alimentar. E um hábito, né, de comer de forma mais saudável. Lá na frente, tá lá com 18, 20 anos, você perde, né? Na adolescência você começa a perder um pouquinho esse controle sobre a alimentação. Mas eu acho que se você conseguir levar essa criança, esse adolescente, né, num peso adequado até essa fase da vida, eu acho que a incidência de adultos obesos, eles tendem a cair. Então, eu acho que uma coisa interessante nesse conceito, assim, complementando o que o Minoru falou, realmente existe uma importância da participação dos pais nessa decisão da alimentação das crianças, de oferecer alimentos saudáveis, né, da melhor forma possível, mas é interessante a gente ver como as políticas públicas mesmo afetam isso, né? Um exemplo simples que eu gosto de falar para alguns pacientes até, ou discutir com alunos em sala, é que uma cesta básica ela tem em torno de 3 a 4 litros de óleo para uma família, sendo que o recomendável seria, no máximo, 1 litro de óleo por mês para cada 4 pessoas numa casa. Então, as próprias políticas públicas estão indo contra aquilo que a gente precisa para ter uma alimentação saudável. E aí aquilo que as pessoas passam a acreditar que é normal, que é saudável, ou que é uma alimentação padrão, na verdade está errado. Então, existe todo um conhecimento errado também por parte dos pais, por parte das famílias. Isso vai passando de geração em geração. O acesso a restaurantes, redes de fast food, isso vai se tornando cada vez mais fácil, mais acessível, e a qualidade da alimentação do brasileiro vai piorando, e com isso o desenvolvimento da obesidade. É verdade. Isso que o Minoru falou também, é bem interessante isso que você pontuou, né? Que fique bem registrado isso daí. Essa coisa do almoço no domingo, por exemplo. No domingo a gente podia tomar refrigerante, só no domingo. O sorvete era um acontecimento. Eu sou do interior, a gente tinha que ir para outra cidade para tomar um sorvete. Tá velha, hein, Soraya? Mas era bom. Uma cidade pequena, menina. Tomazina tá lá, é pequena, deve ter 2 sorveterias. Mas é verdade, tem isso. Então, quer dizer, querendo ou não, eram fatores limitantes que colaboravam para que a gente mantivesse, né, pelo menos essa questão da saúde. E é bem interessante. Isso é interessante, né? Todo paciente que tem lá seus 40 e poucos anos, eles viveram uma realidade muito parecida, né? E eu falo assim, como que era o almoço típico do domingo para você? Era um frango assado, uma macarronada e a maionese. Eu fico pensando como isso era padrão, né? E a gente esperava por aquele domingo, gente, era muito bom. E a sobremesa no domingo, que era o manjar de coco, nunca foi esquecer. Agora,
Você vai lá no iFood, eu fazendo propaganda do iFood, e pede sobremesa a qualquer hora do dia, da semana. Exato. Quer dizer, a gente perdeu a mão. Sim. Né? Mas é que é gostoso comer, né? Esse é o problema, né? Esse é o É problema. prazeroso. É bom, mas dá problema, né? Como você lembrou, Sim. tem consequências, né? Sim. E as consequências elas vão se acumulando. E é por isso que a gente está aqui. Doutor Lucas, quais são as principais doenças que estão relacionadas à obesidade? Vamos falar agora das consequências, né? A gente sabe como é bom, mas tem consequências. Isso, na verdade, acho que é o principal ponto relacionado à obesidade, né? Entender que a gente trata a obesidade para evitar as complicações que estão relacionadas, ou pelo menos para evitar, se o paciente se a pessoa já tem alguma dessas complicações, pelo menos evitar que piore. Então, e é uma lista grande, né, de doenças que estão associadas à obesidade. Então, a gente tem aí, começando com doenças metabólicas, diabetes, pressão alta, alteração de colesterol, alteração de triglicérides. Tudo isso acaba sendo fator de risco para quê? Para doença cardiovascular, infarto do coração, o AVC, que é o derrame do cérebro, doenças relacionadas à trombose, embolia pulmonar, gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, doenças psiquiátricas. Então, a gente sabe que pessoas portadoras de obesidade têm uma tendência maior de desenvolver doenças psiquiátricas, como depressão e ansiedade, do que pessoas sem obesidade. Alterações da parte sexual, então redução de libido, alteração da fertilidade também está relacionada à obesidade. Alguns tipos de câncer são mais comuns em pessoas obesas do que em pessoas não obesas. Então, a gente começa a listar todas essas doenças e a gente começa a perceber a carga de consequência negativa que a obesidade traz para a gente e o motivo da gente necessitar do tratamento para conseguir evitar essas complicações. É uma lista grande. Verdade. Dá para a gente começar a ficar preocupado. Dá para assustar. Também. Dá para assustar. Esses pacientes que chegam até você, Minoru, quando eles resolvem fazer a cirurgia bariátrica, que eu acho que não deve ser uma decisão fácil, né? Não deve ser, porque a partir dali tudo muda, um divisor de águas, né? E uma coisa que eu acho bem interessante é que você bate muito nessa tecla de não existe milagre, a cirurgia não é um milagre, e as pessoas precisam entender que é uma mudança de comportamento muito séria, né? Quando eles vêm até você, o que assusta mais? É todo esse rol, essa lista enorme de doenças aí que predispõem à obesidade, ou a questão da autoestima, de estar bem, de conseguir um emprego, de conseguir trabalhar, de ter uma vida a dois satisfatória? O que pesa mais aí? Soraya, a maioria dos pacientes, quando chega para mim, eles já chegam meio com a ideia formada. Né? Eles não chegam lá para especular tratamento disso, tratamento daquilo. A maioria já passou por várias tentativas de perda de peso e tudo mais. Tratamentos clínicos. Né? Isso. Tá? Alguns fizeram por tempo maior, menor, alguns tiveram resultados melhores ou piores. E aí são situações que eu costumo colocar para o paciente que não me preocupa tanto esse contexto. Lógico, pacientes com doenças extremamente graves, eles vão ter maior risco cirúrgico, mas boa parte dos hipertensos, dos diabéticos, dos dislipidêmicos, né, o colesterol, triglicerídeos, eles tendem a melhorar com a perda de peso. Então, a cirurgia me dá esse conforto em ter esse tipo de expectativa. Me preocupa muito mais quem é a pessoa mais adequada para fazer, se essa pessoa está disposta a ter um estilo de vida saudável. O que eu tenho insistido muito com os pacientes, e não só pacientes, até de conversa de corredor, assim, estilo de vida saudável. Quem está disposto a ter um estilo de vida saudável? Porque o acesso à comida, às comodidades, ela está tão fácil que isso começa a me dar a sensação da normalidade. É normal comer pizza, é normal não andar. Ela está muito ligada a lazer hoje, não está? Vocês não têm essa impressão também? Sim. Qualquer reunião de amigos é o quê? Já é um gastronômico. churrasco, é gastronômico. Isso. Então, muitos questionam, então eu vou ter que fazer dieta o resto da vida? Depende do seu ponto de vista. Se para você hábitos de vida saudável é dieta, então a resposta é sim, você vai ter que fazer dieta para o resto da vida.
Outra coisa, eu não posso acreditar que todo mundo que é magro é aquele magro privilegiado que pode comer o tanto que quer e não vai engordar. A maioria dos magros que eu conheço são aqueles que aceitam a restrição. Puxa, pizza não é gostoso só para o obeso. A pizza é gostosa para o magro, para o obeso, para a grande maioria das pessoas. A diferença é como eu vou me comportar, como eu vou agir nessa situação. Puxa, eu vou comer 2 pedaços, 3 pedaços, ou eu vou comer enquanto tiver pizza? Eu acho que essas atitudes no dia a dia impactam muito nesse resultado. Então, o paciente que me deixa mais confortável em operar são aqueles que estão com peso estável. Aqueles que estão com peso ascendendo, aumentando de peso, esse às vezes me preocupa, porque ele precisa ter uma mudança muito drástica. O que está com peso meio estável, eu sei que, bem ou mal, ele tem se cuidado. Então, se ele está conseguindo estabilizar, beleza, se ele emagrecer, talvez ele consiga manter aquela estabilidade. De certa forma, está tendo um equilíbrio. Exato. Né? Talvez não esteja sendo suficiente para ele conseguir perder peso adicional, mas pelo menos ele está mantendo uma estabilidade que permite ele ter um resultado depois da cirurgia. Né? Então, às vezes eu vejo lá pacientes, né, que vieram há alguns anos, que na época pensaram em cirurgia, aí passou-se 1, 2, 3 anos e eles voltam e eles estão com um peso meio parecido. Eu falei, o que você fez nesse tempo? Eu tentei, eu emagreci um pouquinho, voltei e tal. Falei, puxa, mas que bom, né? Assim, você está conseguindo meio que manter esse peso. Então, no fundo, eu sei que aquela pessoa tem cuidado. É um bom candidato a isso, né? Esse é o paciente que tem uma probabilidade de sucesso a médio e longo prazo maior. Aquele que está ascendendo, né? Há 3 anos ele veio com 100 quilos, há 3 anos depois ele está com 130. Esse eu fico um pouco mais preocupado, porque ele tem feito pouco para controlar. Concordo que a situação dele está grave, que a gente precisa fazer alguma coisa, mas esse eu acho que precisa desse olhar ali da mudança comportamental um pouco mais dedicado. Eu concordo 100% com você, Minor. Eu acho que o paciente que mais me preocupa quando eu recebo aí participando do preparo desse paciente, né, o preparo clínico dele antes de uma cirurgia bariátrica possível, é realmente aquele paciente que eu vejo que ele não está preparado para as mudanças que ele precisa fazer para conseguir ter um resultado a longo prazo. Então, é aquele paciente que não encara a mudança, a reeducação alimentar que ele precisa fazer como parte do processo. Ele acha que vai ser um sacrifício enorme e que se ele puder fazer só a cirurgia, já ajuda. E a nossa preocupação é que essa falta de insight, essa falta de percepção sobre as mudanças que o paciente tem que fazer, podem fazer com que ele não tenha um resultado bom a longo prazo e acaba, vamos dizer assim, entre aspas, queimando a chance de um ótimo tratamento, que é a cirurgia bariátrica, que costuma ter resultados excelentes quando feita num contexto adequado. Tá. Então, Lucas, aproveitando aqui, qual que é o papel do endocrinologista, que é a sua área de atuação, no processo de emagrecimento? A endocrinologia, ela é a área que estuda primariamente a obesidade, né? Então vamos dizer assim, a principal área da medicina que estuda a doença obesidade, estuda a obesidade como uma doença crônica. E aí, partindo desse princípio, o nosso papel vai ser manejar, né, todo o tratamento clínico desse paciente. O que envolve o tratamento clínico? Tudo relacionado à dieta, atividade física, modificações comportamentais e tratamento medicamentoso. Claro que isso vai ser feito num contexto multidisciplinar. Então, não é o endocrinologista que vai prescrever necessariamente uma dieta, uma reeducação alimentar. Ele vai fazer isso em parceria com um profissional da nutrição. Não é o endocrinologista que vai prescrever atividade física. Vai fazer isso em parceria com um profissional da educação física, com o paciente indo para uma academia, tendo um personal, de formas variadas. Então, esse contexto multidisciplinar é importante e o endocrinologista está ali como a referência médica desse paciente nesse processo.
Além disso, quando a gente está acompanhando esse paciente e avalia que ele tem necessidade ou tem uma boa indicação para uma cirurgia bariátrica, a gente faz o processo de preparo dele para a cirurgia, que também passa pelos mesmos pontos ali do tratamento clínico que eu comentei. E naquele paciente, além disso, né, a gente também faz o acompanhamento daquelas doenças todas que estão associadas à obesidade. Então a gente investiga, será que esse paciente portador de obesidade também tem um diabetes? Será que ele é hipertenso? Será que ele tem gordura no fígado? Será que ele tem um risco cardiovascular alto? Essa investigação a gente faz e, claro, sempre que necessário, com o auxílio de outros profissionais, de um cardiologista, de um hepatologista e assim por diante. E acho que um último ponto aí que a gente participa também desse tratamento é naquele paciente que já operou e vai fazer o acompanhamento pós-cirúrgico. Avaliação da perda de peso pós-operatória, claro que isso em parceria com o cirurgião, avaliação da reposição das vitaminas, dos nutrientes que são necessários aí após a cirurgia. Então, o nosso papel é um papel mais global aí nesse acompanhamento desde o início do processo até mesmo depois que o paciente passa por um procedimento cirúrgico. A gente sabe hoje que não existe uma medicina individualista, né? Ela é extremamente integralista, multidisciplinar, né? E é interessante porque a gente sabe que hoje existem vários tipos de tratamentos contra a obesidade, né? O Centro Médico Gastroclínica, a gente sabe, sempre está comentando aqui, né? Diversos profissionais, novas técnicas, né? Mas eu acho que o que tem que ficar muito claro é que existem pacientes diferentes, né? Histórias de vidas diferentes. Então, eu acho que é importante ter isso muito claro, porque ele vai saber qual o tratamento que vai se adequar a ele. É isso, doutor Minoro? Tem o tratamento clínico, medicamentoso. Eu estava lendo esses dias, existe uma nova medicação no mercado, acho que não foi liberada ainda no Brasil, né? Não, existe essas medicações injetáveis que o pessoal tem ficado até na moda hoje em dia de usar, muitas vezes Traz até um bom resultado isso daí? Depende de quais fatores? Então, assim, os estudos com essas medicações injetáveis especificamente, a gente tem outras medicações além dessas medicações injetáveis que são chamadas de análogos de GLP-1. Os estudos com essas medicações, primeiro, a gente tem que entender que esses estudos foram feitos em pessoas que estavam fazendo reeducação alimentar e atividade física. Então, o primeiro ponto é a gente entender que, para você ter o resultado bom, como foi visto nesses estudos, você tem que estar fazendo também o que foi feito por aquelas pessoas. É esse perfil de paciente. Não é pensar que usar a medicação vai te trazer o mesmo resultado sem a sua participação no processo. Mas sim, os resultados são muito bons, inclusive a gente tem uma estatística de uma média de perda de 5% a 10% do peso corporal, em alguns casos chegando até 15%, e a gente tem medicações mais modernas, como, por exemplo, a tirzepatida, que ainda não é comercializada no Brasil, mas que tem previsão no futuro, esse ano que vem, de perdas ainda maiores, né? Então, perdas superiores a 20% do peso. Então, são resultados excelentes, né? Principalmente considerando que não passa por um procedimento um pouco mais invasivo, que seria o procedimento cirúrgico. Então, em alguns casos, você conseguiria atingir uma resposta muito boa sem a necessidade de um tratamento cirúrgico. Mas, voltando àquilo que eu comentei, a participação do paciente nesse processo é fundamental. Se ele não estiver fazendo a parte dele na reeducação alimentar, na atividade física, não vai ter o mesmo resultado que a gente esperaria. Não adianta, né? E aí a gente tem a situação aí, os herdeiros da pandemia, né? A gente, tudo muito recente, né? Jogue a primeira pedra quem não ganhou algum quilinho na pandemia, né? Ou quem perdeu, quem passou pela doença. Eu fiz uma matéria com o Minoro teve Covid, o Minoro deu um susto aí no pessoal, né? A gente fez uma matéria que, inclusive, alcançou um número de acesso absurdo no nosso canal. Mas vamos falar aqui das pessoas que ganharam peso, são os herdeiros da pandemia aí na questão da obesidade. Vocês conseguem mapear essa situação hoje de pacientes que ganharam peso ou que entraram aí num grau considerável de obesidade e que preocupa? Como é que está essa situação em relação à Covid? Tenho visto alguns pacientes, né, pós-bariátricos que vinham num controle de peso muito bom. E essa situação da pandemia, da reclusão, do isolamento social, acabou descompensando um pouco nesses pacientes. Isso foi uma coisa que eu observei bastante. Pessoas que, tinham disciplinas boas, atividade física, né? Tudo aquilo que eu insisto no pré-operatório, olha, você precisa fazer exercício, você precisa ter uma disciplina de alimentação saudável na maioria dos dias,
E ela tinha tudo isso. Aí começou a pandemia, fecha as academias. E aí essas pessoas que vinham lá direitinho, elas aumentaram. E outros fatores também, né? A questão do isolamento social, as pessoas começaram a ficar mais em casa, a alimentação em casa começou a se tornar mais monótona, as pessoas começaram a usar mais na culinária em casa. Então começaram a fazer cada vez coisas mais gostosas, começaram a sair daquela programação dietética. Vicioso, gente. E uma outra coisa que eu acho começa falando de comida e a gente vai terminar esse podcast falando de comida, não é possível. E eu acho que uma coisa que foi muito importante também nessa fase da pandemia da Covid foi quadros de ansiedade e depressão que ou se desenvolveram ou pioraram muito, e isso para levar a uma piora dos cuidados de vida é frequente, muito frequente. E acho que isso foi um grande fator que contribuiu para esse ganho de peso que a gente viu. E assim, eu realmente, particularmente, vi bastante ganho de peso. Pacientes que em questão de 1 ano, 10, 15 quilos por conta da pandemia. Então foi uma coisa que assustou. Sabe, voltando naquele assunto anterior lá dos tratamentos, né? Hoje a gente acaba tendo essa interação muito melhor, né? Eu acho que até pouco tempo a gente via muita disputa do cirurgião contra o endócrino, contra a nutricionista, era cada um puxando o mesmo paciente. E eu acho que hoje esse entendimento, né, de obesidade como doença crônica é muito importante, né? Assim, definindo doença crônica. Doença crônica é doença para a vida inteira. Então, o hipertenso, ele precisa do tratamento da hipertensão para uma vida inteira. O obeso, independente dele ter emagrecido ou não, ele precisa desse tratamento, desse acompanhamento para uma vida inteira. Então, hoje eu consigo enxergar essa relação entre os profissionais de uma forma muito mais integrada. Necessária, né? E com menos julgamento. Porque qual que era o sentimento que eu tinha? Às vezes, eu estava lá com um paciente pós-operatório, que começava com alguma deficiência vitamínica, e voltava para outro colega falava, olha, você escolheu a cirurgia, se vira. E não era raro acontecer isso. Caramba. E hoje a gente vê que existe esse acolhimento muito melhor. Tipo, não, beleza, tal, precisamos fazer isso, tal. E a gente enxerga o tratamento clínico e medicamentoso hoje justamente assim, não são excludentes, né? Então você não vai fazer o clínico ou medicamentoso, ou cirúrgico. Na verdade, a ideia é que você participe com todas as opções que o paciente possa receber. Então, o paciente que está iniciando um tratamento clínico, se ele for um bom candidato à terapia cirúrgica, por que não encaminhá-lo à terapia cirúrgica mantendo o tratamento clínico? Por outro lado, o paciente que já chega de cara querendo passar com o cirurgião fazendo a cirurgia, ele vai ter um benefício de fazer um tratamento clínico, perder peso antes de operar, vai trazer benefício para ele, mesmo que ele continue indo para a cirurgia. Então, essa união entre as especialidades é super importante para trazer um resultado a longo prazo para esse paciente. Doutor Minoro, a cirurgia bariátrica no Brasil, ela teve um aumento considerável, né? Não sei em relação aos outros países, acho que nos Estados Unidos ainda lidera o número de cirurgias bariátricas, mas hoje, se a gente for pensar num resultado prático para aquela pessoa que já tentou vários tratamentos e não conseguiu, né? O que a bariátrica pode trazer para esse paciente? Ela é tão eficaz como é repercutido aí, como a gente vê? Então assim, Soraya, hoje o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia bariátrica. A gente só está atrás dos Estados Unidos. E hoje são feitos, o último levantamento, em torno de 100, 110 mil cirurgias bariátricas ano no Brasil. Tá? Qual é o resultado que eu espero, que é um resultado realista de perda de peso com a cirurgia bariátrica? A gente está falando em 30% a 40% do peso inicial. Então, uma pessoa de 100 quilos vai emagrecer 30 a 40 quilos com a cirurgia bariátrica. Hoje, mais ou menos 90% das cirurgias bariátricas no Brasil, elas são feitas por via laparoscópica, tá? Que é aquela só dos furinhos. Tá? É uma cirurgia com índices de complicação muito baixo. Tá? O índice de mortalidade da cirurgia bariátrica ela é 0,01%. É muito segura, né? É
é uma cirurgia relativamente rápida, na maioria dos locais é uma cirurgia que leva em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Tá? Hoje já existem protocolos de reintrodução de líquidos muito precoces. A nossa rotina é em torno de 4 a 6 horas do pós-operatório, o nosso paciente já começa a ingerir líquidos. E o tempo de internação tem variado de 24 a 36 horas. Reduziu bastante mesmo, Necessidade de pós-operatório em UTI, ele é bastante restrito. Assim, poucos pacientes nossos têm necessitado de pós-operatório em UTI. E a disciplina desse pós-operatório, ela precisa ser muito bem planejada, né? Então, o pré-operatório da cirurgia bariátrica, ele de certa forma ele é até meio chato assim para o paciente, né? Ele exige muito do paciente, porque esse pré-operatório a gente pede avaliação e orientação de nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, endocrinologista, pneumologista. Tem todo um protocolo sim, ali, né? Um caminho seguro para ser seguido. Isso. E existe, não é por acaso que são feitas essas avaliações, né? O endocrinologista, do ponto de vista metabólico, se ele tiver alguma alteração, ele tem que resolver antes. O pneumologista, né? Agora a gente recém saindo de Covid, o que a gente tem visto de pacientes com sequela respiratória, o pneumologista se tornou extremamente importante nesse pré-operatório. Cardiologista, função cardíaca, risco de complicação, orientação da nutricionista. O pós-operatório, eu diria que o sucesso desse primeiro momento da cirurgia ela tem muito a ver com a capacidade de orientação que a nutricionista vai dar para esse paciente. O apoio emocional, né? Imagina você considerar, a nossa rotina aqui são 15 dias de dieta líquida. Líquida é água, água de coco. Sim, não é leite condensado, né? Como a gente já viu algumas situações. Emocionalmente, como que você fica 15 dias, né? Eu brinco com os pacientes que um tempo atrás, né, eu tinha engordado, eu falei, eu acho que eu vou fazer a dieta líquida, né? Eu consegui ficar 2 dias, tá? E é dificílimo, tanto fisicamente como emocionalmente, é muito difícil você ficar ali. Então, aquele suporte da psicóloga é importante. Tem um acompanhamento psicológico também. Aquela orientação da fisioterapia para diminuir risco de atelectasia, que é o pulmão ficar colabado, mobilização precoce, diminuir risco de trombose, diminuir risco de embolia. Então, todo esse pré-operatório é extremamente importante. E você tá com uma equipe boa, que você confia, é extremamente importante. E eu acho que a gente tem isso aqui. A gente confia muito em toda a equipe. Isso é muito importante e isso garante o resultado que a gente tem. Os nossos índices de complicação são muito baixos. Então, hoje eu diria para você que cirurgia bariátrica ela é segura e ela tem resultados bons. No médio e longo prazo, aí depende de toda essa conversa que a gente teve da disposição de mudança comportamental, quanto a pessoa está disposta à mudança do estilo de vida. E o que a gente percebe é isso, pessoas que se adaptam bem, que conseguem trazer atividade física para a rotina dela, alimentação saudável para a rotina dela, essas são as que vão conseguir manter excelentes resultados a longo prazo. Doutor Lucas, com relação ao tratamento medicamentoso, uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Por quanto tempo ela vai ter que fazer o uso desse tipo de medicação? Então, isso retomando o que o Minoru mencionou antes, né, o fato da obesidade ser uma doença crônica. A gente tem que entender cada vez mais realmente que a obesidade é uma doença crônica, ou seja, uma doença que não tem cura, uma doença que tem controle. A gente faz um comparativo aí com diabetes, com hipertensão. Você não cura o diabetes, você não cura uma hipertensão, você controla essas doenças. Isso significa que as medidas de controle que a gente faz
nesse tratamento devem ser feitas de forma contínua. Então, o paciente que está em tratamento clínico, ou seja, não vai fazer cirurgia por enquanto, mas está em tratamento clínico para obesidade, fazendo uma reeducação alimentar, fazendo uma boa atividade física e usando um tratamento medicamentoso, ele vai ter uma resposta com esse tratamento. A partir do momento que ele suspende qualquer uma dessas medidas, parou a atividade física, parou a dieta, parou a medicação, a tendência vai ser de reganho do peso. O nosso corpo sempre tende a recuperar o peso perdido. Então, se a gente não mantém as medidas que fizeram com que a gente perdesse peso, a gente acaba tendo recuperação. Então, essa pergunta é muito comum, inclusive no consultório. As pessoas falam, olha, eu estou disposta a usar uma medicação para me auxiliar na perda de peso, mas quanto tempo eu vou usar? E a minha resposta sempre é, você vai usar continuamente, porque se você usar até perder peso e parar de usar a medicação, você vai recuperar o peso. Isso é uma coisa que assusta muitas pessoas e esse susto, esse receio das pessoas mostra o como a gente está atrasado em relação ao conhecimento, as informações que as pessoas recebem em relação à obesidade, achando que basta perder peso e está resolvido o problema. Não, é uma doença crônica que necessita de um tratamento contínuo. Contínuo por quanto tempo? Contínuo. Não, a ideia não é parar o tratamento. Então, essa é a resposta para essa pergunta. E claro que a gente individualiza caso a caso. Né? A primeira coisa acho que é se conscientizar de que é uma doença crônica. Perfeito, a partir daí, perfeito. acho que o entendimento também vem, né? Doutor Minoro, com relação a esse alerta, quando que uma pessoa precisa entender que ela precisa de ajuda médica? Né? Em que momento que ela fala, não, eu realmente estou com sobrepeso, eu estou obeso, acendeu a luz vermelha ali, eu tenho que procurar um especialista. Em que momento isso acontece? Isso tem a ver com aquele cálculo de índice de massa corpórea. Até quem mandou uma pergunta aqui pelo Instagram foi o Ronaldo de Curitiba. Né? Ele perguntou como é feito o cálculo de índice de massa corpórea. Né? Foi atualizado, ainda é o mesmo? Poderia falar um pouquinho sobre isso? O IMC é um cálculo que você pega o peso da pessoa em quilos e divide pelo quadrado da altura em metros. Tá? Então, sei lá, um exemplo que tem na minha cabeça. Né? Então, se uma pessoa de 100 quilos com 1,5 m, ele vai dividir lá os 100 quilos por 1,5 e dividido por 1,5, 44 de IMC. Tá? Essa maneira, para a população de uma maneira geral, para a população geral, ele costuma ter uma proximidade muito boa com o grau de obesidade. Diferente, quando eu faço o cálculo de IMC para essas pessoas extremamente fortes, musculosas, você vai ter a sensação da obesidade nessas pessoas. Tipo, um cara de 1,80 m com 120 quilos, mas muito forte, pelo IMC ele vai ser obeso, mas se olha para a pessoa, ela não é. É só músculo. Então, para a população geral, o IMC estima um grau de obesidade muito fidedigno, assim, muito real. Então, como que a gente divide os graus baseado no IMC? Então, 18 a 25 a gente tem a condição eutrófica, né? As pessoas dentro de um peso adequado. Do 25 ao 30 é o sobrepeso. Do 31 ao 35 é uma obesidade leve. Do 35 ao 40, moderado, e acima de 40 é a obesidade grave ou a obesidade mórbida. Então, mais ou menos esses valores assim que a gente divide as pessoas pelo IMC. Na verdade, sim, quem deve se preocupar? Eu acho que todo mundo, inclusive as pessoas que estão com peso adequado, elas têm que se preocupar. Isso inclui, inclusive, aquelas pessoas mais privilegiadas que pode comer mais, que não engordam. Isso não significa que ela tenha saúde. Se eu como muita gordura, beleza, eu não engordo. Mas vai ver meu colesterol, meu triglicerídeo. Né? Magro também infarta. Não infarta? Verdade. Então, ele não engordou. O biotipo que a gente imagina da pessoa infartando é uma pessoa obesa, sedentária, tal. Mas, vira mexe, a gente tem magros infartando. Porque pode ser que seja esse privilegiado em relação ao peso que tem péssimos hábitos. O não obeso, ele tem que se preocupar com a saúde.
Algo que eu tenho insistido bastante com os pacientes é o foco, né? Por que você está mudando o estilo de vida? Vou começar a fazer um exercício, vou começar uma alimentação saudável porque eu quero emagrecer. A gente emagrece indefinidamente fazendo isso? Não. É uma mudança comportamental, a gente vai emagrecer 5%, 10% e depois a gente tende a estabilizar. Toda vez que o nosso corpo começa a perder peso, ele não é visto como uma coisa legal. O meu organismo fica desesperado, fala, puxa, estou passando fome, estou perdendo peso, se essa condição não for revertida, eu vou morrer. E o organismo cria mecanismos para criar um novo ponto de equilíbrio. Então, depois de 2, 3 meses, eu tendo a começar a estabilizar o peso. Ou eu tenho que aumentar a intensidade do exercício, ou eu tenho que restringir mais a comida para voltar a ter uma perda de peso. Então, se eu colocar mudança comportamental e o meu principal objetivo for só a perda de peso, provavelmente daqui 3 meses eu abandone o tratamento, porque isso vai me gerar frustração. Certo. Ser humano ele é 100% movido à recompensa, todo mundo aceita sacrifício. Não estou ganhando nada, então eu paro aqui. Eu estou fazendo um exercício, eu estou deixando de comer lá a minha pizza, tudo aquilo que eu gosto, e eu não estou mais vendo resultado, a minha tendência é abandonar. Então, o que eu tenho falado para as pessoas é assim, você tem que mudar o estilo de vida, né, fazer exercício, comer direito, como principal objetivo sua saúde. Tá? Isso vai melhorar com certeza sua disposição, sua função cardíaca, respiratória, seu colesterol, seu diabetes, isso vai melhorar, você não precisa ter dúvida. A perda de peso pode acontecer em maior ou menor intensidade, mas de alguma coisa ela vai acontecer. Agora, quando você colocar o peso como único objetivo, daqui 3 meses você vai se frustrar. E daqui 3 meses você vai abandonar. Coloca tudo a perder, né? É isso. Então, muda o foco e o objetivo daquilo que você está fazendo. Então, assim, voltando para a sua pergunta, não acho que só o obeso tem que estar preocupado com essa questão do controle do peso, né? Lógico, o extremo obeso, ele tem que estar muito mais preocupado, porque ele é uma pessoa que está correndo muito mais riscos, né? Mas a partir do momento em que o peso está começando a sair um pouco ali, eu acho que talvez seja um momento mais adequado, porque se todo o meu sofrimento fosse emagrecer 2, 3 quilos... Tava bom, né? Tava bom. É aquela coisa que a gente diz, né? O estilo de vida saudável é para todos, né? Então, você ter uma alimentação saudável, uma prática regular de atividade física é para todo mundo, independente se você já tem doença ou não, independente se você tem obesidade ou não. Você corrigir erros no seu estilo de vida vai te trazer benefício, independente de que patamar de saúde você está. Perfeito. Olha, para a gente finalizar aqui, eu queria que você, como endócrino, você como cirurgião bariátrico, dessem aí uma dica, desafio, uma dica, não vale mais que uma, para as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast aí, que eu tenho certeza que estão interessadas nessas dicas com relação à prevenção, já que acho que de tudo que a gente falou ficou muito claro aqui, que a questão da prevenção, da mudança do estilo de vida, foram as mais pontuais nessa conversa toda, né? Bom, eu acho que a prevenção da obesidade, a prevenção do ganho de peso e a prevenção das doenças que estão associadas, não dá para fugir do feijão com arroz. Não dá para fugir do que todo mundo já sabe e o que, ao mesmo tempo, muitas pessoas tentam pegar atalhos, né? Que seria a questão da mudança de estilo de vida mesmo. Acho que não tem como correr disso. E eu não vou dizer que a simples mudança da alimentação e atividade física vai trazer um resultado bom. Na verdade, a gente tem dado de literatura, dado de diretriz de obesidade, mostrando que 90% das pessoas que tentam perder peso a longo prazo, só com dieta e atividade física, falham. Então, só 10% conseguem. Isso é péssimo, isso assusta. Por quê? Parece que não serve para nada dieta e atividade física. Só que a gente tem que lembrar que todas as pessoas que tiveram bons resultados com as medidas adicionais, com tratamento medicamentoso, com tratamento cirúrgico, estavam fazendo dieta e atividade física. Então, essa mudança do estilo de vida é a base para que se tenha um bom resultado. E
as pessoas precisam entender que para elas conseguirem evoluir bem no seu tratamento, elas precisam ter adesão a essas mudanças. Não é fácil, ninguém diz que é fácil, né? É super difícil você mudar seu estilo de vida e mudar até muitas vezes sua rotina para conseguir adequar esse estilo de vida mais saudável. Só que é o que te traz resultado a longo prazo e melhora da sua saúde. Perfeito. E aí, Minoru? É difícil. É difícil. Mas acho que se a gente não engordasse, a gente não teria todos esses problemas, né? Então, eu acho que vai tentar, desde o começo, né? Desde a infância, tentar desenvolver bons hábitos. Eu sei que nessa sociedade moderna, aí, do jeito que tudo muito rápido, a gente muito ocupado, buscando cada vez mais facilidades e comodidades, se torna extremamente trabalhoso isso. Mas desenvolva bons hábitos nos seus filhos. Eu acho que vai evitar muito dessas consequências que a gente vive hoje e vai ser cada vez pior. Essa é a percepção que a gente acaba tendo no dia a dia. Tá certo. Gente, muito obrigada. Valeu mesmo pela participação de vocês. Foi maravilhoso aqui. A gente consegue entender um pouco mais sobre a doença, né? Sobre essa condição crônica que é a obesidade. Eu espero que o pessoal que esteja acompanhando e que vai acompanhar ainda também tenha essa percepção. Obrigada, doutor Lucas, doutor Minoru. Sucesso para vocês e até uma próxima. Muito obrigado, senhora. E para você que está nos acompanhando, não se esqueça, se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreva para receber as notificações de novos vídeos aqui do Valor Humano. Até mais!